Você já pregou sobre a jumenta de Balaão? Pois é, a gente prega sobre tanta coisa e vive procurando um assunto, pedindo a Deus iluminação para pregar sobre alguns assuntos sobre os quais a igreja ainda não ouviu. E tem esse episódio que é um tanto diferente e que pode render boas, se não grandes lições para a igreja e pode enriquecer muito o teu sermão. Então, se você está disposto a aprender como pregar sobre a jumenta de Balaão, fique comigo nesse vídeo aí até o final, porque eu vou te mostrar passo a passo. E no final, para aqueles que ficarem assistindo até o final, eu vou entregar o esboço, vou entregar um resumo da história, vou entregar um passo a passo de como criar e ter ideias para esse sermão e o passo a passo do que fazer desde quando você começar a pensar no sermão. Ou seja, o que muita gente te cobraria aí, pelo menos uns R$30, eu vou te dar de graça para que você pregue sobre esse episódio, atrai a atenção da igreja, porque não é comum pregadores pararem nesse episódio. Muita gente fala sobre o episódio do rei Balaque, ali de Balaão, do povo de Israel, e introduzem o episódio na história, mas pregar especificamente sobre a jumenta e a forma como Deus a usou, não. E eu vou te dar esse esboço de sermão agora, se você ficar até o final. Então, se esse meu conteúdo for interessante para você, e eu acredito muito que vai ser, já clique no gostei aí para ajudar o canal, ajudar o vídeo aí mais longe. Comente alguma coisa sobre sua expectativa, se você já pregou sobre esse tema, se você já ouviu alguém pregar. Você já ouviu? Comente lá embaixo se isso vai ser proveitoso. Se não tiver nada para comentar, coloque só o seu nome, a cidade e estado de onde você está falando, para que eu vá lá, reaja ao seu comentário e adicione o seu nome caso você queira ao meu caderno de oração. Vamos começar aqui. Essa página aqui não está no Word não, tá no meu blog. Eu tenho um blog onde eu posto esboços de sermão, posto curiosidades sobre questões da Bíblia. É muito legal isso aqui. Posto meditação, mas esse link aqui, eu vou te falar como que você vai conseguir, como que eu vou te dar esse esboço aqui no finalzinho do vídeo, tá? Segura a onda aí. Vamos lá então. A jumenta de Balaão, esboço de pregação, está baseado lá em Números 22, versos 21 a 35. Tá aqui, ó, para mostrar que o blog é meu, tá aqui professor Will, tá vendo? Ó, professor Will aqui. Então vamos lá. Descendo aqui tem a imagem e esse é o resumo do assunto, Números 22, 21 a 35. O rei Balaque contratou a Balaão para que fosse amaldiçoar o povo de Israel. Ele montou em sua jumenta e foi. No caminho, um anjo apareceu. Deus enviou um anjo para que o fizesse mudar de ideia. Só que ele não viu o anjo. Quem viu foi a jumenta. E por alguma razão, Deus não permitiu que ele visse. Permitiu que a jumenta visse. Deus tinha uma lição para ensinar ali. E aí a jumenta desviou do anjo e já foi para o outro caminho. E aí ele, chateado, puxava a jumenta e nada da jumenta voltar. E aí ele começou a bater na jumenta, espancou. O que Deus fez? Deus abriu a garganta da jumenta. Deus deu voz à jumenta. E a jumenta foi e o repreendeu, falou com ele. E aí foi que ele percebeu o que estava acontecendo ali e viu o anjo. E aí o anjo deu ordens expressas para que ele mudasse o propósito dele. E ao invés dele amaldiçoar, ele abençoasse Israel. E o que nós podemos aprender aqui nesse contexto para que você monte o seu esboço de sermão? Já começando aqui, essa é a introdução do sermão. Tá vendo? Tá vendo? Ó? E na introdução você já vai chamar a atenção dos irmãos. Irmãos, no sermão de hoje nós vamos falar sobre o episódio em que Deus usa uma jumenta para falar com alguém que estava desobedecendo à vontade dele. E essa história nos mostra que Deus usa meios inusitados, ou por que não dizer meios inesperados para falar conosco. Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer e da forma como Ele quer. Deus vai além das nossas expectativas.
Deus quebra paradigmas, Deus muda a rotina, Deus muda a lógica. Lembra do episódio de Davi, em que a lógica era para o gigante vencer o pequeno, e Deus vai lá e muda a lógica, e o pequeno é que vence o grande? Deus para o tempo. Lembra-se lá da batalha em que Josué precisava de mais tempo e Deus fez o sol parar para que a guerra continuasse e Israel vencesse? Se for possível, Deus quebra as leis da natureza. E aqui já entra o milagre para fazer as coisas acontecerem na sua vida. Então, meu irmão, isso aqui já é você falando ainda na introdução. Então, meu querido irmão, não se desespere. Se para você não tem saída, se já não há mais forças para continuar, se você já não sabe mais como fazer, se já não há mais portas a se abrirem, só paredes, se o teto está quase caindo sobre sua cabeça, ou se você ou alguém da sua família foi desenganado pelos homens, Deus pode mudar a tua realidade agora. Deus é Deus de milagres, Deus é Deus que muda as coisas, Deus quebra a sequência, quebra a rotina, quebra a lógica para fazer as coisas acontecerem na sua vida. E então, nesse momento, eu quero que você medite, abra o coração aí, permita Deus falar na sua vida agora. Vamos para a Bíblia. E aí você pede para que abra a Bíblia, Números 22, e aí você vai ler do 21 ao 35, ou você pegue aí o ponto importante. Eu gosto de fazer a leitura extensa. É bom até que muito irmão toma vergonha na cara, porque já não lê a Bíblia em casa, pelo menos vai ler na igreja. Aí você vai ver quão desconfortável é para alguns que não têm costume de ler a Bíblia, já pegar, já ler um textão. Eu leio mesmo, leio histórias às vezes de 30, 35 versos. E ainda dou risada da cara de alguns. Fala assim, ó, tá vendo aí, ó, você não leu durante a semana a Bíblia, agora Deus botou você para ler. Então, já você fez a introdução, aí agora nós vamos para o desenvolvimento do sermão. Você já vai ter que ligar direto. Aqui eu estou separando por partes e explicando. Mas na hora que você for falar, faça essa introdução que eu falei agora, eu vou te dar ela escrita. E indo para o desenvolvimento do sermão, você vai falar, irmãos, eu separei 3 pontos importantes aqui que nós podemos aprender com essa história e aplicar na nossa vida diária para que a nossa fé cresça e para que nós façamos a vontade de Deus e que em alguns momentos a gente consiga abrir os olhos e ver o sobrenatural, ver o espiritual, nem que seja com os olhos da fé, a gente tem que ver. Principalmente, né, sobretudo com os olhos da fé. Eu digo nem que seja, porque vai ter momentos que nós vamos ver com os olhos físicos. Então, já que a gente está querendo ver com os olhos físicos e vai ter momento que Deus não vai permitir, então que a gente veja, nem que seja com os olhos da fé, mas que a gente veja. E aqui está o dom do discernimento que a gente precisa ter. Ore pelo dom do discernimento, para que o Espírito Santo atue aí na tua mente, te ajudando a discernir o que é espiritual do que é carnal, do que é de Deus para o que é do diabo, do que é do mundo. Principalmente aquilo que a gente leva para dentro da igreja. Então, 3 pontos importantes, irmãos, que eu quero aplicar aqui para que a gente aprenda algumas lições para a nossa vida. Primeiro ponto, a importância da humildade diante de Deus. Aí aqui eu separei, ó, eu vou até ler aqui para você. Balaão, embora não pertencesse ao povo de Israel, reconhecia que só podia proferir palavras que Deus colocasse em sua boca. E a humildade é uma virtude essencial para que nós possamos buscar a vontade de Deus para nossas vidas. Precisamos reconhecer que somos instrumentos do Senhor e nos colocarmos nas mãos dele para sermos usados por ele. Inclusive, quando nós viemos aqui à frente pregar. Quando você vem aqui à igreja, bota a sua Bíblia embaixo do braço e vem à igreja, você precisa antes se colocar nas mãos de Deus para que Deus te faça vestir o que Ele quer que você vista, comer o que Ele quer que você coma, falar o que Ele quer que você fale. Deus quer nos usar. Para isso, nós precisamos humildemente nos colocarmos nas mãos dele e dizer, Senhor, eu estou aqui.
eis-me aqui, usa-me a mim. E isso, irmãos, não é fácil, porque nós precisamos, como Paulo diz, nós precisamos matar o eu, que eu diminua e que Cristo cresça. Isso é humildade diante do Senhor, é dizer, Senhor, eu não quero, mas eu vou. Se o Senhor quer que eu vá, eu vou. Senhor, está doendo, mas eu preciso confiar em Ti. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? É para eu ir? Eu não estou com vontade, eu queria ficar. Mas se o Senhor quer que eu vá, então eu vou. Submeter a nossa vontade à vontade de Deus. É um processo que não é fácil. E é por isso que muitas pessoas, meus irmãos, aqui você dizendo para a igreja, estão passando por problemas na vida e não conseguem sair deles. Porque vivem batendo de frente com a vontade de Deus e preferem continuar fazendo as suas próprias vontades. Enquanto você, meu querido irmão, continuar fazendo a sua vontade com esse teu ego horrível, querendo fazer as coisas do teu jeito, da tua maneira, porque minha personalidade é assim, meu jeito é assim, porque eu gosto assim, Deus não vai poder fazer nada na tua vida. Deus não vai poder operar milagres, porque um copo que já está cheio não consegue ser enchido por outra coisa. Se o teu copo está cheio de orgulho, ele não poderá ser enchido de bênçãos. Ou o teu orgulho ou as bênçãos. Não há como Deus colocar bênção num copo onde já está cheio de orgulho. Para isso, você vai ter que se esvaziar. Esvazia esse copo, irmão. Esvazia esse vaso. Deixa Deus encher com as bênçãos, com a vontade, com o querer dele. Humildade para colocar-se nas mãos dele e fazer o que ele quer. Quer ter vitória na sua vida? Quer vencer as tentações? Quer vencer as provas? Quer vencer o mundo? Quer vencer a carne? Quer vencer o inimigo? Quer vencer o diabo? Então coloque-se nas mãos de Deus em humildade. Faça a vontade dele. Segundo ponto que a gente precisa aprender é a obediência aos sinais de Deus. Vocês se lembram quando eu falei aqui sobre o dom do discernimento? Só enxerga esses sinais de Deus quem tem o dom do discernimento. E esse dom do discernimento ele é dado a qualquer um que pedir, que suplicar, que clamar a Deus por esse dom. O Espírito Santo vai atuar na tua vida, te fazendo discernir sobre o que é certo e o que é errado, sobre o que é de Deus ou o que não é. Quando você se colocar nas mãos dele com humildade, lembra do primeiro ponto, irmãos? Com humildade, aí sim o Espírito Santo pode agora atuar na tua vida, porque você foi por livre e espontânea vontade para as mãos, para os braços de Jesus fazer a vontade dele. Agora imagina nesse contexto aqui da história, a jumenta, um animal irracional. Eu coloco entre aspas porque a gente chama um animal desse irracional, mas ele pensa da maneira dele. Mas vamos lá, a ciência humana diz que é um animal irracional. E esse animal irracional percebeu o agir de Deus ali. E o racional e o humano, e o homem, cego pela sua ambição, cego pelo seu desejo de ganhar dinheiro, cego pela sua vontade de lucrar, não conseguiu enxergar. Irmãos, aqui já é você chamando para a aplicação. Irmãos, quantas vezes nós, cegos pelo desespero, blasfemamos contra Deus, não conseguimos ver Deus? Quantas vezes nós, em meio a uma enfermidade, cego pela dor, pela doença ou pelo desengano da equipe médica, nós não enxergamos Deus ali, nós murmuramos de que Deus não está conosco, de que Deus está longe, de que Deus nos abandonou à própria sorte, nos abandonou à morte. Esteja, meu irmão, atento à voz de Deus. Esteja preparado para ouvir Deus falar a qualquer momento aí da sua vida. Deus não vai falar só na palavra, não. Ele fala principalmente na palavra, mas ele fala também através de pessoas, ele fala através de circunstâncias,
ele fala através da natureza, ele fala através do ambiente. Como eu disse, Deus fala com quem ele quer, quando quer, como quer, usando o que ele quiser. Óbvio que a gente precisa, lembra do dom do discernimento para saber o que é de Deus, o que não é? A gente precisa saber se realmente é Deus que está falando, porque nem sempre vai ser Deus, tá? Nem sempre porque você sonhou com alguma coisa vai ser Deus falando. Às vezes é a tua barriga cheia, porque você comeu muito à noite, tá com a barriga cheia, teve um pesadelo e acordou achando que foi revelação de Deus e não foi. Você quer um exemplo clássico? Eu tô sozinho em casa aqui há quase 2 meses com meu filho. Minha esposa tá viajando, foi cuidar de uma irmã em outro estado. Você sabe por que ela foi para lá? Abandonou a família, aqui abandonou entre aspas, né? Porque a gente conversou, a gente decidiu junto e ela foi e tá tudo certo. Mas você sabe por que isso aconteceu? Por causa de um filho de Satanás, de uma religião aí. Eu não vou dizer a ramificação dessa religião para não ofender vocês que me seguem, que não tem nada a ver com isso. Mas um filho de Satanás, dentro de uma denominação aí, essas denominações de ponta de esquina, ponta de rua, que briga com o outro dentro da igreja e sai, abre um boquezinho lá, bota um nome qualquer, junta um monte de gente com Bíblia lá e dizem que estão adorando a Deus. Um filho do Satanás chegou para minha cunhada diabética, e disse para ela, olha, isso foi pouquinho depois do começo do ano, quase próximo meados do ano, Deus revelou que vai te curar dia 15 de setembro. Agora, para Deus te curar, você vai ter que abandonar a medicação, não tomar mais os remédios, não ir ao médico, e você pode sim, pela fé, pelo que Deus me falou, voltar a comer de tudo que você quiser. A mulher minha cunhada botou isso na cabeça, acreditou, não tinha um relacionamento com Deus, estava chegando agora naquela denominação, não tinha ainda um relacionamento com Deus, com a palavra, um discernimento, acreditou nessa mensagem do inferno, vinda do próprio Satanás, abandonou a medicação, ficou dizendo que Deus ia curar, ficou fraca, ela chegou ao ponto de não aguentar, levantar para ir na esquina, comprar 1 quilo de açúcar, ou comprar pão para comer, ficou sem comer alguns dias. As sobrinhas teve que ir lá, minha esposa e a irmã tiveram que sair daqui para ir lá acudir. Minha esposa está lá há quase 2 meses cuidando dela, estava com ferimento na garganta, acharam que era câncer, graças a Deus não era. Minha esposa tinha acabado de perder a mãe para o câncer, e ela ainda com aquela paranoia, aquela alienação de que não, Deus vai me curar, Deus falou. Passou o 15 de setembro, ficou com um monte de paranoias na cabeça, de caraminholas, porque Deus não a curou. Tá um problema lá danado, sem querer ir ao médico ainda, porque não houve algum erro na data. Deus vai curar. Irmãos, discernimento espiritual é o que a igreja precisa. Eu não vou nem entrar nesse mérito aqui dessas revelações flajutas, vinda do próprio Satanás e seus secretários. Não vou nem entrar nesse mérito, mas o que eu quero dizer é que quando alguém vier para você e falar que tem uma revelação de Deus, você tem que ter o dom, o discernimento para saber se é ou não é de Deus, se é ou não é espiritual. Quantos casos, irmãos, a gente vê disso? De pessoas que olham para alguém, e outra, tem muito malandro em igreja que tem uma certa sensibilidade, e olha para a pessoa, percebe alguns traços na personalidade e começa a usar aquilo como se fosse realmente Deus falando algumas coisas. A gente precisa ter o discernimento espiritual para entender o que é de Deus, quando de fato é Deus que está falando com você. Porque quando a gente não tem o discernimento, Deus fala, a gente não entende. Aí o Satanás, que Deus ele vai falar, ele vai ao seu coração falar, o diabo não. O diabo ele vai te avaliar, ele vai usar artimanhas, ele vai usar o que você comeu ontem, o que você falou para alguém, o que você cochichou, os segredos. Deus quer que você o aceite por amor, e o diabo não, o diabo vai te enganar, para você achar que é Deus que está falando e ser enganado como minha cunhada está sendo. Correndo o risco de minha esposa e a irmã dela
vir embora e a outra cair de novo lá e morrer, por causa de uma mensagem de Satanás que a enganou e ela achou que era Deus falando. Então a gente precisa se colocar nas mãos de Deus, viver uma vida espiritual, clamar pelo discernimento do Espírito Santo para entender quando de fato é Deus que está falando. E para a gente finalizar aqui, reconhecendo a intervenção divina nos meios improváveis. Não ache que Deus vai usar apenas aquilo que você acha que é provável. Ah, não tem lógica, não. Tem. Para Deus tem. O sol parar, fala isso pro físico para você ver. Aquele Sejão lá, aquele gordão lá, que vai nos podcasts aí, fala para ele. Fala para ele. Ah, mas quem gira, eu tô pouco me lixando para quem tá girando no universo. Eu tô pouco me lixando. O que eu sei é que o povo de Israel olhou para cima e o sol estava parado. Então quem gira e quem não gira não importa. O que importa é que Deus fez parar. E acabou. Você olha para cima, você não vê o sol passando, independente de quem está girando, você não vê o sol passando? Pois é, o sol parou de passar. Era lógico isso? Não, mas para Deus, filho, Deus usa meios improváveis. Deus usa o que é provável? Sim. Muito pouco, porque na maioria das vezes o que é provável a gente pode ir fazer. Mas Deus usa muito mais as coisas improváveis, porque aí, filho, é o milagre que compete a Ele. Deus usou uma jumenta para confrontar Balaão, o irracional confrontando o racional. Essa ação extraordinária nos ensina que Deus pode usar qualquer meio para alcançar o seu propósito. Não importa qual o grau de dificuldade. É para alcançar um propósito, então Deus faz acontecer. Deus cria. Se Deus precisar criar uma outra lei da natureza, Ele cria. Se Deus precisar criar um outro elemento da tabela periódica, Ele cria. Se for para cumprir propósito, milagres vão acontecer na tua vida. Se for para cumprir propósito, se não for para cumprir propósito, a cura não vai vir. Se não for para cumprir propósito, o milagre não virá. Você pode clamar, você pode chorar, você pode jejuar, você pode plantar bananeira, andar 200 quilômetros ajoelhado, se chicoteando, igual o pessoal, os católicos fazem. O milagre não vai vir. Se for para cumprir propósito, você não vai precisar fazer nada disso. Você basta só olhar para o céu e falar, Senhor, eu creio, e o milagre acontece. Se não for para cumprir propósito, não adianta, esqueça. Pare até de pedir. Pare até de pedir. Você lembra para Paulo? Quando Paulo falou assim, Senhor, Paulo orou, Senhor, me cura. Senhor, me cura. Na terceira vez Deus falou, peraí, Paulo, se fosse para te curar, tinha te curado na primeira vez que você pediu. Então chega, não fale mais nisso. A minha graça te basta, chega. Paulo continuou pedindo? Paulo continuou insistindo com Deus? Então, vai ter momento que Deus vai dizer, chega para você, chega, pare de ficar pedindo isso aí. Chega, acabou, não vai acontecer. Não é para cumprir propósito. O que vai ter de propósito aí, especial para isso acontecer? Nada. Só para o seu ego, só para isso, só para aquilo. Então, chega, acabou. Como um pai fala para o filho, para de pedir que eu não vou dar. É forte isso, né? É forte. É o que eu sempre falo nas igrejas. Às vezes, quando a gente pede algo a Deus e que não é propósito dele, Deus não dá. Deus não vai dar. Como é que diz a frase? Se não terminou bem, então não terminou. Então não chegou ao fim, porque no final tudo... É um negócio mais ou menos assim, né? Diz assim, se não deu certo é porque não chegou ao fim, porque no fim tudo dá certo. Frase de para-choque de caminhão de quem assiste novela demais, filme demais. Nem sempre o final é feliz, tá? Nem sempre. Vá falar isso com Pedro, quando chegar no céu. E aí, Pedrão, seu final foi feliz lá depois que Jesus foi para o céu? Vocês continuaram pregando, e aí, seu final foi feliz? Pedro vai falar, foi feliz. Foi feliz porque eu morri com Jesus, morri fazendo a vontade de Deus. Mas enquanto isso, meu corpo estava sendo queimado de cabeça para baixo.
Vai falar isso para os outros que foram decapitados, se o final deles foi feliz. Então, nem sempre nós teremos finais felizes, tá? Nem sempre, viu? Você vai ter final feliz. Às vezes seu final vai ser o mais tenebroso da tua rua. E você sendo o único cristão, servo de Deus lá. Plano de Deus, propósito de Deus, permissão de Deus, a gente não compreende, nem sempre. Aí, finalizando aqui, ele usa o fraco para confundir o forte, o desprezado para envergonhar o poderoso. Ó, isso aqui é forte, hein? Em meio às nossas limitações, Deus mostra sua glória. Olha que poderoso. Olha o verso bíblico que eu coloquei aqui. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir os fortes. 1 Coríntios 1, 27. E para finalizar, eu tenho aqui a aplicação e a conclusão. A aplicação, na prática, eu coloquei aqui, ó. Nunca subestime a forma como Deus pode agir em nossa vida. Em nossas fraquezas, Ele pode manifestar seu poder. Estejamos abertos e disponíveis para que Deus nos use como instrumentos em seu plano. Conclusão, você fechar e fazer o apelo, queridos irmãos e irmãs, a história da jumenta de Balaão nos revela a grandiosidade de Deus e sua capacidade de operar de maneiras inesperadas em nossa vida. Cultivemos a humildade, sejamos obedientes aos sinais de Deus e reconheçamos sua intervenção nos meios improváveis. Que possamos confiar em seus planos e permitir que Deus manifeste sua glória através de nós. Que essa história nos inspire a vivermos em total dependência de Deus e a sermos canais de sua graça e poder em nome de Jesus. Amém. Eu encerro aqui. Essa é a conclusão que você vai usar. Aqui, tá vendo, ó? A jumenta de Balaão, você vai clicar aqui e vai baixar esse esboço. E nesse esboço eu ainda vou colocar aqui, ó, algumas dicas de como montar uma pregação com base nesse episódio. Aqui algumas dicas que eu tô dando. Você já tem a pregação pronta, mas se você quiser melhorar, incrementar, aumentar, porque aqui é um resumo, o esboço é sempre resumido. Aqui, ó, escolha um tema central, selecione, faça uma introdução, contextualize, leia o texto bíblico. Olha que dicas poderosas. Desenvolva o tema central da pregação. Aí falando de história, ó, desenvolve o tema é maior, tá vendo? Faça uma conclusão que sintetize. Aí vem um possível passo a passo de como pregar sobre esse assunto. Eu ainda fui além. Ore a Deus, estude o texto bíblico, escolha um tema central, elabore um esboço de pregação, escreva ou grave. Enfim, ó, isso aqui é um curso de pregação que eu estou te dando de graça. E daqui te dando um esboço e ensinando como pregar sobre ele. Você quer esse esboço? Tá aqui já no meu blog, mas você quer o esboço prontinho, todo alinhado do jeito que tá aqui? Para isso você vai ter que entrar no meu grupo lá no WhatsApp. Eu tenho um grupo de pregação e pregadores onde eu dou dicas lá. E eu faço esboço quando o pessoal precisa, eu faço alguns esboços para ele e coloco lá no grupo, tá? Então tudo que é novidade eu posto sempre lá no grupo. E se você tiver interesse também em adquirir o meu e-book 5 pilares de um sermão poderoso, eu vou deixar o link aqui na descrição também, tá? Esse e-book ele custa R$23, você leva o e-book em áudio, tem gente que não gosta de ler, vai ouvir o e-book e vai levar um pack com vários sermões já prontos também, tá certo? E lá dentro, se você quiser adquirir outros produtos, tem outros produtos lá caso você queira adquirir também, tá? Inclusive um curso Pregação em 10 minutos, onde eu vou ensinar você a montar o esboço de qualquer tema, qualquer coisa na Bíblia em apenas 10 minutos. E ainda vou te mostrar uma ferramenta que você só coloca lá na ferramenta sobre o que você quer o esboço e a ferramenta monta o esboço na hora para você, em 2 minutos. Tá bom? O link vai estar na descrição do vídeo também. O link do WhatsApp para você já entrar direto no grupo e o link do treinamento da capacitação 5 pilares de um sermão poderoso. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e de comentar o que você achou desse conteúdo. Tá? Forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.